Boa noite, irmãos. Hoje, quarta-feira, nós faremos o estudo do livro Diversidade de Carismas e daremos continuidade ao estudo do irmão Antônio Caetano, que será terminado, e dará continuidade para o Dionísio. Então vamos aproveitar aqui para o Dionísio fazer a abertura hoje da... Dionísio, vamos lá, por favor. Eu faço a leitura para você da página. Boa noite, meus irmãos. Como nosso irmão Alcir já informou, primeiro teremos o estudo do nosso irmão Antônio, depois nós iniciaremos o nosso estudo, que terá continuidade na semana que vem. Mas eu gostaria de, antes de nós fazermos a leitura da página preparatória dos trabalhos desta quarta-feira, lembrar a vocês sobre a importância de continuarem a fazer o cadastro, os seus cadastros pessoais na nossa casa. Já tivemos uma boa adesão, já estamos com 32 pessoas, a nossa lista aumentou bastante, nós agradecemos muito. Essas pessoas teremos um sorteio, como nós prometemos, na segunda-feira, de uma obra espírita, que será feita para essas pessoas que estão cadastradas no SEASA, que se cadastraram pelo site. Então, na segunda-feira, faremos o sorteio de uma obra. E todo mês faremos. Então, mas será sempre as pessoas que serão sorteadas, cujos nomes estarão aqui na urna para o sorteio, serão aquelas que colocaram os seus nomes no nosso site. Então, não deixem de fazer. Todo mês teremos sorteio, segunda-feira agora nós teremos também, e continuamos pedindo para que aqueles que ainda não fizeram o cadastro não deixem de fazê-lo. Outra coisa, lembrá-los que no dia 10 de outubro teremos a nossa Assembleia Geral Ordinária. É um ato importante, é um ato legal, estatutário, onde nós teremos 2 itens de pauta. Teremos a aprovação das contas, na verdade, análise e aprovação das contas do ano de 2022, as contas da administração, e teremos a eleição e posse dos novos membros da diretoria e do Conselho Fiscal. Então, é muito importante também a presença de vocês. Nós teremos aqui um controle de presença, isso tudo é importante, porque será colocado o nome de todos que estão presentes, no registro civil de pessoas jurídicas, enfim, é um prestígio muito grande que a nossa casa merece. Então, meus irmãos, dito isto, eu vou passar a palavra a nossa irmã Gesilda para fazer a leitura da nossa página e daremos continuidade aos trabalhos. Obrigado, Gesilda. Essa aqui já começa em diversidade. Tá bom. Então, meus irmãos, boa noite. Vamos, nesse momento, ler uma páginazinha do Evangelho para maior harmonização desse nosso trabalho que vai se iniciar daqui a pouco. Não julgueis para não ser julgados. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Não julgueis a fim de não ser julgados, porquanto sereis julgados conforme houverdes julgado os outros. Empregar-se-á convosco a mesma medida de que vos tenhais servido para com os outros. É Mateus 7, 1 e 2. Então os escribas e os fariseus lhe trouxeram uma mulher que fora surpreendida em adultério, e pondo-a de pé no meio do povo, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Ora, Moisés, pela lei, ordena que se lapidem as adúlteras. Qual sobre isso a tua opinião? Diziam isto para o tentarem e terem de que o acusar. Jesus, porém, abaixando-se, entrou a escrever na terra com o dedo. Como continuassem a interrogá-la, ele se levantou e disse: Aquele dentre vós que estiver sem pecado,
atire a primeira pedra. Em seguida, abaixando-se de novo, continuou a escrever no chão. Quanto aos que o interrogavam, esses, ouvindo falar daquele modo, se retiraram, um após outro, afastando os primeiros, os velhos. Ficou, pois, Jesus a sós com a mulher colocada no meio da praça. Então, levantando-se, perguntou-lhe Jesus: mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Disse Jesus, também eu não te condenarei. Vai-te e de futuro não tornes a pecar. São João 8, 3 a 11. Atire a primeira pedra aquele que estiver isento de pecado, disse Jesus. Essa sentença faz da indulgência um dever para nós outros, porque ninguém há que não necessite para si próprio de indulgência. Ela nos ensina que não devemos julgar com mais severidade os outros do que nos julgamos a nós mesmos, nem condenar em outrem aquilo de que nos absolvemos. Antes de profilarmos a alguém uma falta, vejamos se a mesma censura não nos pode ser feita. O reproche lançado à conduta de outrem pode obedecer a dois móveis: reprimir o mal ou desacreditar a pessoa cujos atos se criticam. Não tem escusa nunca este último propósito, porquanto, no caso, então, só há maledicência e maldade. O primeiro pode ser louvável e constitui mesmo, em certas ocasiões, um dever, porque um bem deverá daí resultar, e porque, a não ser assim, jamais na sociedade se reprimiria o mal. Não cumpre, aliás, ao homem auxiliar o progresso do seu semelhante? Importa, não se tome em sentido absoluto este princípio: não julgueis se não quiserdes ser julgado, porquanto a letra mata e o espírito vivifica. Não é possível que Jesus haja proibido se profligue o mal, uma vez que ele próprio nos deu o exemplo, tendo-o feito até em termos enérgicos. O que quis significar e que a autoridade para censurar está na razão direta da autoridade moral daquele que censura. Tornar-se alguém culpado daquilo que condena noutrem é abdicar dessa autoridade, é privar-se do direito de repressão. A consciência íntima, ao demais, nega respeito e submissão voluntária àquele que, investido de um poder qualquer, viola as leis e os princípios de cuja aplicação lhe cabe o encargo. Aos olhos de Deus, uma única autoridade legítima existe, a que se apoia no exemplo que se dá do bem. É o que igualmente ressalta as palavras de Jesus. Então, muito bonito isso, né? Então, aplicável para todos nós, na medida que a gente tenha consciência dos nossos julgamentos, né? Não infringir esse princípio básico do bem, do respeito, e olharmos para dentro de nós, verificarmos se nós não somos muito benevolentes para conosco, né? E cruéis para com nossos semelhantes. Obrigado, Jesus. Bem, meus irmãos, então vamos agora iniciar o estudo do nosso irmão Antônio Caetano, que nos fará o término da sua parte com relação ao livro Diversidade dos Carismas. Um dia, reunindo alguma fé encontrada entre os escombros das suas vidas, orou. Olha aí a importância da oração, né? Ela fez a conexão, né? Ela se permitiu conectar com aqueles irmãos que estavam ali prontos para socorrê-la. Ela conseguiu sair por alguns momentos daquela sintonia pesada na qual ela vivia. Orou por um momento e foi socorrida, esclarecida e retirada daquela condição aflitiva em que vivera tanto tempo em desatino. Começou a refazer suas ideias e a buscar novos caminhos rumo à paz. Num desses momentos, orando novamente, teve uma visão extraordinária. Via-se como que envolvida em um manto escuro, numa atmosfera densa de sombras que ia com ela a toda parte. Estranhamente, porém, tudo mais à sua volta estava mergulhado em plena luz. Percebeu imediatamente a lição. O universo era todo luz,
e para que ela se integrasse naquela luminosidade, bastava eliminar, por um esforço de vontade, as sombras que a envolviam. E nessa atmosfera de luz que vivemos todos, cada um o diz à sua maneira, mas é tudo uma só realidade. Paulo declarou que vivemos e nos movemos em Deus e nele temos o nosso ser. Os ocultistas falam da solidariedade da vida. Bozano declara sua convicção no fluido universal, tal como os espíritos o disseram a Kardec. André Luiz chama isso de plasma divino e acrescenta, nesse elemento primordial, vibram e vivem constelações e sóis, mundos e seres, como peixes nos oceanos. Então, nós trazemos conosco o nosso universo, a nossa sintonia é que vai determinar o nosso universo, o nosso mundo. Se nós vivemos em perturbação, o nosso mundo irá ser traduzido em perturbações. Só que eu estou envolto em luz. Eu carrego comigo as sombras que eu mesmo fabrico, mas basta nós nos desvencilharmos dessas sombras, que nós estaremos na luz. Nós vemos os casos clássicos de espíritos que estão lá no umbral, eles só veem desgraça, só veem tragédia, no entanto tem um espírito de luz ali do lado dele, e ele não consegue ver. Há, portanto, um vínculo entre tudo e todos, e tem de haver mesmo, porque é o amor que sustenta o universo. Através desse fluido, vínculo ou plasma, os seres e as coisas se entendem na linguagem inarticulada das imagens, dos sons, das emoções. Bozano acrescenta mesmo que a existência dessa ligação seres-coisas é conclusão corroborada por tantas circunstâncias tendentes todas a demonstrá-la que a podemos considerar como definitivamente adquirida pela ciência. Vamos, porém, a alguns casos do fichário de Bozano, a fim de podermos esboçar algumas conclusões próprias, a ver se enxergamos as coisas da mesma maneira e pelo mesmo ângulo. Item 6 dos arquivos de Bozano. As suas primeiras transcrições dizem respeito à faculdade psicométrica da senhora Edith Hawthorne, criatura bexigosa e enfermiça, de precário estado de saúde, anjo de bondade para muita gente, especialmente para as crianças. Fundou uma instituição para cuidar de crianças com problemas de fala. Nesses trabalhos era de uma paciência sem limites, a fim de conseguir um tratamento eficaz e tão suave e tão carinhoso a ponto de o transformar em distração alegre para os pequenos enfermos. Pois bem, um cavalheiro por nome Samuel Jones, com quem se correspondia Hawthorne, mandava-lhe regularmente vários objetos para serem psicometrados por ela. Certa vez foi-lhe remetido um pedaço de carvão. Naturalmente que ela não sabia do que se tratava, pois o material sempre ficava dentro de invólucros invioláveis, com caixas, envelopes, pacotes, etc. Não vamos reproduzir toda a narrativa, que foi publicada na revista Light de 1903, na página 214. A moça tomou o pacote nas mãos e foi anotando suas impressões, posteriormente remetidas por carta ao seu Jones para análise. Então eles se correspondiam, ele mandava por carta, dentro de caixa de envelope, alguns objetos, e ela ali tinha as impressões, anotava essas impressões e mandava de volta. Ela não sabia do que se tratava. Hawthorne começou a ver 2 ou 3 homens a examinarem uma parede negra. Um deles trazia uma lanterna acesa na mão. Estavam evidentemente fazendo uma pesquisa cuidadosa e emitiam suas opiniões cautelosamente. Eram inspetores da mina, acrescenta Jones. O embrulho continha um pedaço de carvão de muito boa qualidade arrancado a grande profundidade. Vários homens trabalhavam ali, nas profundezas da terra, onde não chegava nem o ruído das carretas lá em cima.
Um dos homens trabalhava sozinho numa gruta apertada na qual ele tinha de manter-se deitado. Hawthorne sente-se aflito e ora para que não lhe aconteça nada. Jones informa e nota que há muito tempo não morria ninguém ali. Hawthorne acrescenta com este curioso comentário. Então, não havia tido nenhuma morte recente ali, e ela não tem aquela visão já imediata do que aconteceu. Ela vai acompanhando os acontecimentos. Então, nesse momento, ela não sabe o que aconteceu, tanto que ela se preocupa, né, e ora para que nada aconteça, né, àquele homem. Coisa singular, os pensamentos desse homem não se prendem à sua tarefa. Ele está pensando na esposa e no filho de tenra idade. Depois da visão de grande quantidade de água na mina de carvão, posteriormente confirmada, ela percebe que o homem está morrendo, a sangrar pela boca, pelo nariz e pelos ouvidos. Uma visão que a deixa arrasada, que para Jones é reveladora. Ele se lembrou então de que realmente morrera um homem naquelas condições cerca de 20 anos atrás, vitimado por uma inundação. Foi retirado ainda com vida, mas morreu 4 semanas depois. O filho nasceu horas antes de ele morrer. A família guarda o pedaço de carvão como lembrança, fora retirado por ele. Como é que tudo isso pode resultar do simples contato com um fragmento de carvão? Como pode um pedaço de carvão revelar a tragédia de um homem vivida 20 anos antes? Como poderia saber Hawthorne que os pensamentos dele se voltavam naquele momento para a mulher e a criança prestes a nascer? Compulsando uma pequena amostra de terra colhida perto de um muro com uma colher e posta numa caixinha que lhe foi remetida, a senhora Hawthorne vê arqueólogos estudando as ruínas de um castelo que ela indica como de Dudley. Bozano acha que ela poderia ter colhido essas imagens telepaticamente do próprio Mr. Jones. É possível, mas há casos em que essa explicação não se aplica. No exemplo seguinte, ocorre a interferência de um espírito desencarnado. Bozano, usualmente discreto, usa uma palavra forte para caracterizar o caso, prodígio, né? Tudo é possível aqui, até mesmo a admissão dos mistérios dos clichês astrais dos ocultistas ou das impressões do Akasa, dos teósofos. Como se observa, isto vai dar muito perto das fotografias da natureza de que há pouco nos falava o professor Denton. Então, é um mundo de fenômenos e não dá para você explicar, né, como que foi esse pedaço de carvão, não é? Era o pedaço de carvão, esse pedaço de carvão era um sintonizador que ligou ela ao desencarnado. Como é que ela soube dessas histórias todas, né? Foi o pedacinho de carvão que gravava aquela memória ou ele serviu como agente sintonizador, enfim. Continuando. Aí vem essa história interessante, né, no item 7 do pombo pensante. Apelo para a paciência do leitor a fim de estudarmos juntos o caso do pombo correio, uma das mais estranhas do livro. A história começou assim. O Sr. Jones separou um pombo correio, remeteu-o dentro de uma cestinha de trem a uma cidade distante e lá a ave foi solta. Ao chegar de volta ao seu pombal, tiraram-lhe uma pena e a enviaram à senhorita Hawthorne, com as precauções de praxe para que ela não viesse a saber do que se tratava. Ela percebe logo que se trata de uma pena. Observem a seguir a inexplicável penetração da mente da moça nas emoções do pequenino ciralado. Escreve ela: esta pena esteve encerrada num ambiente muito apertado, um cesto. O pequeno corpo de seu dono é qual feito de nervos, cujas vibrações o fazem parecer trêmulo. Mas a verdade é que ele não treme de medo. E se bem que esteja encerrado no cesto, parece ter compreensão de que será sem demora libertado. Viaja por estrada de ferro, pois estou sentindo as trepidações do trem.
Percebem? É interessante, muito interessante, né? A moça está viajando com o animal e sabendo o que se passa na cabecinha dele. Então, ela percebe os pensamentos do pombo. Nós sabemos que os animais, eles têm uma inteligência, né? uma inteligência rudimentar, mas eles pensam sim e sentem, né? Quando o soltam, ela o vê voar e subir, descrevendo círculos em busca de orientação. Ela é de uma raça de pombos que tem por hábito subir mais do que as outras. E ela continua como a voar com ele, acompanhando-lhe as emoções. Então ela está seguindo, né? Ela está vivendo, né? Existe é como se ela estivesse vendo um filme do acontecido, né? Ela não vê as coisas numa batelada só, ela vai vivendo essas emoções. A voar sempre mais alto, não sabe ainda onde paira e tudo que o rodeia parece-lhe novidade. Atenção, leitor, para o que vem a seguir. Nessa trepidação nervosa, vai ele subindo sempre até ele entrar, de repente, em contato com uma força sutil ou corrente magnética que o põe em correspondência com seu pombal. Ou seja, há uma trilha magnética que ele é capaz de captar com sua sensibilidade, o que o liga com a sua casa a distância de muitos quilômetros. Aí prossegue Hawthorne. Ele vai né, contar o que se deu, mas a gente vai dar uma pausa aqui para ver aqui um caso, né, sobre um estudo que foi feito, né, sobre esses pombos, né? Isso foi retirado lá do Caderno de Ciência da Folha de São Paulo no ano de 2004, e é interessante a gente saber que esse livro Diversidade dos Carismas, ele teve sua primeira edição em 1991, então não existia ainda esse estudo. Se achava como é que os pombos eles conseguem voltar o caminho de casa a instinto, né? A gente tem aves migratórias também que a gente considera que seja instintivo, né? Mas como é que isso se dá? Enfim, fizeram um estudo que foi o seguinte: os pombos-correios se orientam graças ao campo magnético da Terra e não ao seu olfato, né? Que se pensava antes também que era. Indica estudo publicado pela revista Nature, que chama a atenção para a existência de magnetita no bico das aves. Segundo a pesquisa, esse ímã natural permite aos pombos terem uma percepção magnética dos percursos e cobrir grandes distâncias sem se perderem, regressando depois ao ponto de partida. No seu trabalho de pesquisa, a equipe do professor Cordo Lamora, da Universidade da Carolina do Norte, nos EUA, conseguiu provar que os pombos são sensíveis às perturbações do campo magnético da Terra. Numa experiência, os pombos-correios foram colocados num túnel de madeira com uma bobina elétrica móvel em sua parede externa. Os pássaros se dirigiam para uma das saídas do túnel se o campo magnético era perturbado, e para outro no caso contrário. Quando os pesquisadores colocaram um ímã em seus bicos, a capacidade para seguir as instruções da bobina ficava enfraquecida. O mesmo efeito foi observado quando o bico das aves era anestesiado. Segundo os especialistas, o experimento demonstrou que os pombos realmente se orientam pelo campo magnético. Além disso, a capacidade de orientação dos pássaros diminui quando se corta um nervo que fornece informações visuais ao cérebro, mas não com o corte do nervo olfativo, o que prova, segundo eles, que não dependem de odores para regressar ao seu ponto de partida. Então, esse estudo ele vem corroborar, né, a indicação daquela sensitiva, né, porque, enfim, naquela época, né, que foi bem anterior ao lançamento do livro de 1991, a gente estava falando do Bosano, né? Essa é uma experiência que
do livro do Bosano, essa sensitiva ela não conhecia nada de campo magnético, ela não sabia disso, né? Ela estava ali falando das impressões daquele pombo. Aí prossegue Hawthorne, né? Prossegue a sensitiva falando: ele percebe a corrente magnética, mas enquanto não se julga seguro do contato dessas vibrações sutis, parece experimentar como que uma ansiedade nervosa. Desde, porém, que o contato se estabeleceu, vai-se-lhe aquela ansiedade, readquire confiança, executa algumas evoluções e voa em flecha na direção do pombal. Dificuldades de orientação ocorrem quando ele sobrevoa cidades das quais parecem subir vibrações desarmônicas que baralham a sua rota, mas ele consegue vencê-las. Se o leitor está pensando que tudo não passa de imaginação da moça, pode desistir, porque não é. Quando o pombo se aproxima do final da sua jornada, novas tensões o aguardam. Primeiro é o seu receio perante os meninos, que ele teme, desejam agarrá-lo. Hawthorne observa: não há dúvida de que isto já lhe tenha ocorrido, pois de outra forma não se explicaria esse temor de ser enclausurado noutra casinha que não a sua. Mr. Jones confirma: esse pombo foi certa vez agarrado fora de casa, ficou prisioneiro por algumas semanas. E novamente Hawthorne comprova que não é a sua imaginação que está solta, mas a sua sensibilidade é que está ligada no pombinho. Haverá nas proximidades do pombal 2 gatos, um de pelo rajado, outro de focinho preto com malhas brancas? É que ambos infundem grande ansiedade ao pobre pombo. Há sim um gato rajado, cinzento, e outro preto e branco, esclarece Jones, ambos vivendo da pilhagem em torno dos pombais. Como todas as demais impressões verificáveis são confirmadas, Bosano é levado a concluir que as não verificadas são também dignas de crédito, com a curiosa observação acerca da trilha magnética que o leva de volta ao pombal. E ficamos confundidos ante o caso misterioso dessa sensitiva que se identifica com a débil mentalidade de um pombo, a ponto de viver a sua vida e experimentar as sensações, percepções e sentimentos emocionais ou afetivos que angustiavam aquela minúscula personalidade na trajetória do seu retorno ao pombal. E veja bem um leitor, tudo isso a partir de algo recebido dentro de um envoltório inviolável que, em princípio, ela não sabia que continha uma simples pena de ave. Então é bem curioso esses casos, realmente. Ela não teria como saber desses detalhes, dos gatos, enfim, dos garotos que pegaram o pombinho, da trilha magnética, que era algo desconhecido, Não se tinha essa ideia, a ciência não tinha ideia que existia, que ele se guiava pela trilha magnética, isso só em 2004, que foi descoberto. Então, para vocês verem, um mundo de mistérios que nos cercam, há mais mistérios entre o céu e a terra do que possa imaginar na nossa vã filosofia, Então, meus irmãos, é isso, chegamos ao fim do estudo do capítulo, dos itens 1 a 7, do capítulo 9, que a luz, a paz e o amor de Jesus permaneça em nossos corações. Graças a Deus, graças a Jesus. Olá, irmãos, trabalhadores da casa de Abel Sebastião de Almeida. Meus irmãos, em poucos minutos, em poucos segundos, vamos iniciar a nossa apresentação, que é a continuação do estudo sobre psicometria, desenvolvido pelo nosso irmão Antônio Caetano. E esse tema é um tema muito instigante. É um tema tão instigante quanto difícil de compreendê-lo na sua plenitude. Mais ainda, de explicá-lo. Muito há ainda o que nós aprendermos sobre isso. O próprio Hermínio, ele nos diz que estaria nos conduzindo a uma viagem, e que nós nos segurássemos na cadeira, porque seria uma viagem difícil, um pouco
tumultuada em termos assim de organização mental. Porque é um desafio para todos nós. Mas quando nós começamos a ouvir esses esclarecimentos que Hermínio nos traz, que inclusive estão embosando grande parte deles, apesar dele trazer outros autores, como Hawthorne, nós começamos a entender melhor algumas coisas que no passado, às vezes na nossa família, um tio, uma avó, ou então na rua, falava-se: olha, não deixa ninguém pegar o seu cabelo, tome cuidado. Olha, tome cuidado com os objetos que você tem ao entregar para as pessoas. Não é? Normalmente aquelas pessoas que ficam muito influenciadas por ações negativas, né? de pessoas que trabalham com a chamada magia negra, feitiçaria, né? Essas coisas que todos nós já ouvimos falar. O sapo, né? Colocar o nome da pessoa. Ou seja, isso é um tema para muito mais à frente, mas para nós refletirmos, né? Todos esses conhecimentos começam a nos abrir uma forma de interpretar, começa a nos trazer uma capacidade de interpretar algumas coisas que são faladas e que aparentemente são muito sem noção, né? Como essa, por exemplo, de você não deixar coisas suas com fulano ou com Beltrano, cuidado. A pessoa não sabe por que está dizendo isso. Mas veja como é importante, como nós estamos vendo que os objetos, eles passam a ter um registro, ou seja, um registro acaso, com um registro que nós não conhecemos, magnético, mas que são verdadeiros drivers, são direcionadores. Eles permitem uma conexão com aquele que detinha o objeto. Nós estamos vendo isso aí. E coisas até muito mais fora do que nós podíamos imaginar. Esse pombo, por exemplo, que o nosso irmão acabou de falar, não é? Ele conseguiu, pela pena, acompanhar o voo do pombo. Não é? Então, é muito difícil de compreender todas essas nuances. Mas é uma tentativa e nós estamos estudando para isso, né? São desafios que o livro de Hermínio nos traz para que nós possamos, né, nos melhorarmos. Isso é estudo de mediunidade também. Nós vamos ver mais à frente, num outro item, que fala da psicometria e a mediunidade, algumas facetas bastante interessantes, inclusive envolvendo Chico Xavier. Então, o item 8, que é o próximo item, psicometria ambiental. Ou seja, nós estamos vendo várias modalidades, assim podemos dizer, de psicometria, né? E agora Hermínio nos traz exemplos de psicometria ambiental retirados da obra de Bozano. Muito importante ler a obra de Bozano, Psicometria. Do livro By the Ionian Sea, pelo Mar Jônico, né, do escritor inglês George Gissing, Bozano extrai interessante relato, a obra está aqui ao lado, né? Interessante relato em que o autor experimenta visões de um vaso ornamental e de uma belíssima pedra tumular, e em seguida sucederam-se então outras visões desdobradas e desenvolvidas em dimensão e complexidade. Presenciei cenas da existência social dos antepassados, vi ruas cheias de gente, cortejos triunfais, procissões religiosas, salões festivos e campos de batalha. Então, você veja, no pombo, repararam que havia aquela sensitiva estava acompanhando no presente o voo do pombo. Aqui não existe isso. É uma volta ao passado, através de uma visão de uma pedra tumular, de um vaso ornamental. E vai mais adiante, né? O que mais... Opa, passei errado. O que mais... onde que eu estava, gente? O que mais me admirava era o colorido maravilhoso dos ambientes. Impossível dar uma ideia do esplendor desbordante das cores
que tonalizavam cada cena. Uma dessas, isso aí Hermínio transcreveu do livro, né, que ele citou. Uma dessas visões fantásticas foi a do episódio em que Aníbal, em Crotona, na Itália, após a Segunda Guerra Púnica, fez massacrar todos os seus soldados na praia. Ou seja, os registros históricos falam que nessa batalha devem ter desencarnado em torno de 5.000 criaturas, 5.000 soldados. Imaginem, né? O drama daquela carnificina se desenrolou a meus olhos nas suas mínimas particularidades. E tudo aquilo resplandecia à luz de um sol maravilhoso, sob a cúpula de um céu transparente e de tal modo fascinante que só de evocar ainda me sinto deslumbrado de tanta luz e tanta cor. Transcrição que Hermínio fez desta obra. Então você veja, agora foi uma volta ao passado. Vocês vão ver mais adiante que essa volta ao passado, será que ela foi realmente um fenômeno psicométrico, né? Ou não? Hermínio vai abordar isso também. Neste episódio, fico em dúvida se trata de uma psicometria do ambiente ou de uma regressão da memória espontânea do próprio escritor, que teria participado de tais eventos. Não há dúvida, contudo, de que é possível tanto uma coisa como outra. O médium brasileiro Divaldo Pereira Franco contou-me certa vez suas dificuldades ao dormir em hotéis, porque fica a ouvir pela noite afora diálogos ocorridos ali, como que comunicados a ele através dos travesseiros. Os fenômenos eram tão frequentes que ele passou a levar na mala seu próprio travesseiro. Da revista Light, 1904, página 131, Bozano extrai caso semelhante ao de Divaldo. Era uma senhora, Catherine Bates, escritora espírita, que também dispunha dessa faculdade de psicometrar, praticamente à sua revelia, os ambientes em que repousava. Escreve ela: aconteceu-me mais de uma vez ter de deixar um quarto de hotel belo e confortável por outro pequeno e escuro, isto por se me tornar insuportável a atmosfera mental ou moral gravada no ambiente por qualquer dos seus ocupantes anteriores. Né? Bozano, 1904. Então, você veja, é muito interessante essa questão da gravação, né? Da gravação das nossas impressões, né? Dos nossos pensamentos, né? Das nossas características nos ambientes onde nós nos encontramos. Então, certa vez, em casa de uma amiga, experimentou tal sensação num belo quarto que lhe foi destinado. Era a influência de um homem, diz ela. O que me revelava essa influência era uma forte sensualidade de criatura não má, mas fraca e inteiramente entregue às circunstâncias e aos seus pendores hereditários, à falta de poderes inibitórios. Sutilmente, ela começou a investigar a situação, pois a amiga tinha 2 filhos homens, um deles ela conhecia, e nada tinha daqueles traços. O mais velho ela não conhecia pessoalmente. Sem dizer de início a razão, pediu para ver o seu retrato, e logo viu, ou sentiu, que não era aquele homem que deixara suas vibrações no quarto. Ela explicou à amiga o porquê das suas pesquisas, já aliviada de que aquilo nada tinha a ver com os filhos dela. Esta, contudo, inteiramente avessa a tais fenômenos, taxou logo de fantasias as experiências da outra. Então, disse-lhe: agora que vive a prova de que não se trata do seu filho, vou descrever minuciosamente o caráter do indivíduo que ocupou este quarto. Ao cabo da descrição, a outra olhou-a perplexa, retirou-se por um momento e voltou com o retrato de um homem. Confesso que você acabou de descrever exatamente este meu cunhado, que não é tato não, né? De muitas vezes ocupou esse quarto,
se bem que meus filhos o fizessem depois dele. Estava esclarecido o mistério. Era o cunhado. Como é que ela iria, né? Como é que ela iria identificar isso, né? Você veja, são acontecimentos, são fatos, né? São relatos muito importantes. Agora eu trago para vocês um relato também, que está nesse livro, Mandato de Amor. Eu vou ver se eu encontro aqui um pouco mais de detalhes para vocês, mas que está aí pelo menos uma sinopse na tela, da União Espírita Mineira, edição de 1992. Há inúmeros testemunhos de pessoas que conviveram com o saudoso médium. Por seus comentários, fica-se sabendo a apurada mediunidade psicométrica de Chico, como, por exemplo, ler sem abrir o conteúdo das incontáveis cartas que recebia de pessoas que escreviam para ele. Esse é um artigo de Eurípides Kuhl, que eu extraí da revista eletrônica O Consolador. Eu não sei se vocês conhecem essa revista, mas é uma revista muito interessante. Ela tem uma edição semanal, né, e tem trabalhos e tem pesquisas muito interessantes. Eu não encontrei aqui no meu arquivo, mas esse relato, tem vários relatos nessa revista sobre fenômenos psicométricos, mas principalmente essa questão. Chico não tinha tempo. Chico tinha uma quantidade muito grande de cartas que ele recebia. E as pessoas ficavam ali, chegavam no ambiente, todos nós já vimos isso, ou lemos, né? Escutamos. Eram muitas pessoas que tinham encaminhado correspondências e iam para o local, para que Chico, então, trouxesse uma mensagem para elas. E Chico tinha que fazer escolhas. Obviamente, ele não podia. Eram centenas de cartas. E Chico trabalhava sensorialmente. Aquelas cartas eram distribuídas sob uma grande mesa e Chico ia tocando aquelas cartas. Ele ia escolhendo dessa forma. Ou seja, nós estávamos aqui diante de quê? Claramente, Chico estava psicometrando aquela. E ele sabia, muitas vezes, antes de abrir a carta, ele falava sobre as características daquela carta. Né? E, quando as pessoas estavam no local, já levantavam a mão, né? Dizendo que realmente aquele caso é dela. Né? Então, é muito interessante esse livro que eu citei para vocês. Infelizmente, ele estava aqui no meu arquivo, mas para eu ficar procurando aqui, vai ser, né, monótono para vocês. Mas é Mandato de Amor. São vários autores. E é uma publicação da União Espírita Mineira. Na época dessa publicação, o Celso Martins era o vice-presidente. Um trabalho bem elaborado, bem interessante. No livro Devação do Invisível, de 1963, de Ivone Pereira, nós temos também informações sobre psicometria. Dentre outros comentários sobre a psicometria, a autora registra: essa faculdade estranha e bela, ainda pouco estudada, vai ao extremo de permitir ao médium sentir e descrever as impressões de pequenos animais, de vegetais e até da matéria inanimada. Lembram da pedra de carvão, que o nosso irmão Antônio leu? É muito interessante aquilo, né? Ivone, médium de abençoadas mediunidades, psicometria, inclusive, ainda na mesma obra, relata uma visita que fez a uma família amiga, ali se hospedando por alguns dias. Insone, ali assistia cenas típicas da escravatura. Em outra residência moderna, o mesmo fenômeno. Sem dormir, assistia a cenas dramáticas de duelos, lutas, assaltos, fugas a cavalo. Ambiente do século XVIII. Única explicação dela: psicometria de ambiente, que é o que nós estamos lendo aqui, né? Esse é o nosso item, psicometria de ambiente. E essa mensagem, essa informação eu colhi também do artigo de Eurípides Kuhl, nessa revista eletrônica O Consolador. E esse próximo item é psicometria e mediunidade.
O difícil nestes relatos é escolher os casos dentre os muitos que temos à disposição. Mas se o leitor tiver mais um pouco de paciência, vou resumir um deles, um clássico do tipo psicométrico e que nos servirá de apoio, juntamente com os dois antecedentes, para algumas conclusões que convém antecipar. Esse caso que está aqui, inclusive, se não me falha a memória, não sei se o Alcir ou o Mauro vão lembrar, eu acho que nós trabalhamos num pinga-fogo onde o título, onde nós tratamos, entre outras coisas, da psicometria. Inclusive, não é? Quem tiver curiosidade pode ir pelo nosso site buscar lá esse estudo do pinga-fogo sobre psicometria. Então, ele diz, a narrativa é de Hugh Jr. Brown, rico banqueiro de Melbourne, Austrália, em cuja família passou-se o caso. É preciso acrescentar que Brown é também autor de um excelente livro sobre os problemas da mediunidade, a que deu o título de The Holy Truth, a Verdade Sagrada, que teve a honra de ser muito bem acolhido e citado por Frederick Myers na sua obra-prima, A Sobrevivência Humana, a Morte Corporal. Um dos clássicos da literatura psíquica, o trabalho de Brown foi publicado na revista Light, em 1908, na página 117. Inclusive, sobre Frederico Myers, se não me falha a memória, Leon Denis, no Invisível, cita Frederico Myers. Veja como ele é importante, né? Agora estava aqui, voltei, né? Vamos resumi-lo sem prejuízo do seu entendimento. 2 filhos de Brown, um de 18 anos e outro de 20, saíram a passear de barco em companhia de um empregado da firma dos próprios Brown, por nome Murray. Estariam de volta, segundo estimativas, aí pelo dia 14 de dezembro, uma segunda-feira. Isto ocorreu em 1884. Dia 15, já aflito com a demora dos filhos, Brown procurou um sensitivo por nome George Spriggs, pedindo-lhe que fosse visitar sua mulher, que caíra enferma ante a tensão, mesmo porque se opusera tenazmente ao passeio dos meninos, presa de algum pressentimento. Spriggs mergulhou logo no transe e perguntou à senhora se ela havia feito um passeio marítimo. Estava já na pista, mas ainda não acertara com o caminho. O Sr. Brown fez uma referência vaga ao problema que os preocupava, perguntando ao sensitivo se por acaso percebia algum sinistro. Não posso distinguir se eles se acham no mundo espiritual, mas se me trouxer algum objeto utilizado por eles, poderei servir-me disso para os encontrar. Sabemos que Bozano sugere e comprova que alguns desses contatos, por via psicométrica, têm a óbvia colaboração de espíritos desencarnados e que até produzem mensagens coerentes e probantes. Mesmo esses contatos, não obstante, somente são estabelecidos depois que o sensitivo tem em seu poder um objeto sintonizador. Queria objeto pessoal precisamente para encontrar os meninos, ainda encarnados ou já desencarnados. Não é? Aquilo que nós estávamos falando, são sintonizadores, são drivers. Né? É muito interessante essa questão. Para encurtar a história, foi-lhe dada uma carteira de dinheiro de um dos rapazes. Prontamente o sensitivo sintonizou-se com o caso. Começa ele. Vejo é atual. Vejo num pequeno barco, à foz de um rio, 2 velas desfraldadas ao vento, uma grande e outra menor. Isso estava certo. Descem o rio e parecem preocupados com a entrada no mar. Vejo uma espécie de torre com um mole de pedras à distância. Provavelmente, escreve Brown à parte,
O farol de Williamstown, agora presente, estão navegando em pleno mar com a terra à esquerda. Com terra à esquerda. Nuvens pesadas, precursoras de tempestade, acumulam-se no horizonte. Ei-los que se dirigem para outro quebra-mar. Certo, foram vistos em Bristol no dia 14. Neste momento, ou seja, tudo atual, né? Neste momento, esforçam-se para voltar atrás, mas o vento lhes é contrário. Né? Então ele cita aqui Hugh Brown, junho de 1908. Os destaques são meus, são do autor, para evidenciar que não se trata de uma narrativa de evento passado, de quem se lembra e reconta, mas de alguém que está ali, presente, assistindo a tudo, no momento em que as coisas acontecem. Embora isto seja passado, enquanto o sensitivo fala, ele está literalmente acompanhando a aventura vivida pelos rapazes. Em suma, o barco naufragou e morreram todos. No dia 17, em nova sessão, desta vez mediúnica, um dos meninos conseguiu, com muita dificuldade, dirigir-se à mãe, pedindo-lhe perdão e acrescentando que a culpa foi realmente sua. De fato, ele comprara o barco e saíra contra a vontade dela. Não creio, pois, aí diz-nos Hermínio, que esses espíritos estivessem em condições de lucidez suficiente para desdobrar toda aquela narrativa que o sensitivo captou com a sua clarividência diencefálica, para usarmos o termo proposto páginas atrás. Bem, nosso irmão Alcir, já numa brilhante exposição, já tinha tratado desse verbete, né? Clarividência diencefálica, né? Que é aquela mensagem que não atravessa o nervo óptico, não precisa passar pelos canais normais. Ou seja, as imagens já chegam diretamente no centro do cérebro responsável pelas imagens, por esse aspecto sensorial. No dia seguinte, contudo, estavam em melhores condições e puderam se comunicar com maiores detalhes. Mas este caso, como se diz de maneira coloquial, é demais. No dia 31, foi visto o cadáver de um dos rapazes. Faltavam-lhe o braço esquerdo e parte do direito. E tem mais. Dado que às vezes a realidade é mais fantástica do que a ficção, dia 27, em Frankston, a 27 milhas de Melbourne, um tubarão foi pescado. No estômago do animal encontraram parte do braço direito de William, um pedaço de colete, ainda com relógio de ouro, as chaves, seu cachimbo e 12 shillings em dinheiro. O relógio estava parado às 9 horas, momento indicado pelo sensitivo como sendo a hora do sinistro. Ou seja, são fatos que foram narrados, que foram verificados e que nós não podemos deixar de analisá-los com muito cuidado. Para encerrar este relato, em que a realidade foi muito além da fantasia, convém acrescentar, e isto não está em Bozano, que anos depois, Arthur Conan Doyle, espírita convicto e pregador incansável, discorria sobre estes fenômenos na própria Austrália, quando alguém no auditório o confirmou. Era o homem que havia capturado o tubarão. Então, que relato interessante. E não foi feito por ninguém menos do que Bozano. E como o próprio Hermínio Miranda fala, Bozano era um homem muito criterioso. Era um homem que seguia aquela mesma linha de Kardec. Cuidado, pesquisa, o tempo todo com comprovações. Então, isso tudo foi verificado por ele, foi comprovado por ele, levou muito tempo. E nós precisamos refletir sobre isso no nosso dia a dia. Até para entender essas coisas, né, que nós tínhamos no início falado. Né? Às vezes nos perguntam, mas como é que fulano, quando pega uma carta, ele consegue saber alguma coisa sobre a minha vida? Percebam que esse fulano, que aqui não tem nome, quando ele embaralha as cartas para fazer o trabalho dele,
ele pede para que o consulente corte, manuseie, pegue naquilo ali. Quem sabe nós não encontramos explicações para aquilo que acontece, analisando pelos conhecimentos que estamos tendo de psicometria. Nós estamos estudando um assunto muito interessante. Conclusões ainda não existem absolutas sobre isso, mas nós temos orientações de André Luiz sobre o fenômeno, né? Nós sabemos que ele existe, nós temos fonte confiável, não apenas Bozano, mas também nas obras psicografadas por Francisco Cândido Xavier. O fenômeno existe. Cabe a nós usar esse conhecimento para interpretar tantas coisas que acontecem, que nos chegam às vezes aos ouvidos e que aparentemente não fazem muito sentido, né? Mas quando nós começamos a olhar com esses conhecimentos, com essas chaves, né, nós vemos que muitas das vezes podemos encontrar explicações, esclarecimentos, fora da caixa que nós estamos acostumados a pensar. Eu já passei aqui, acho. Item 10. Deixa eu ver se aqui vai... meus irmãos, eu acho que não adianta eu entrar nesse item agora, nosso horário já está terminando, né? Nós vamos continuar o nosso estudo na quarta-feira que vem. É bem interessante, como vocês estão vendo, temos muitas coisas a mais, né? Estamos mergulhados num meio de ondas magnéticas, nós estamos mergulhados no fluido cósmico universal. Quando nós pegamos um celular e o sinal chega até nós, como é que esse sinal chega? Nós não estamos vendo nada, mas esse sinal, ele caminha num colchão eletromagnético que nós não estamos vendo. E é captado pelo nosso radinho aqui, que nós chamamos de celular, que é um aparelho radiotransmissor, receptor. Não é? Mas nós não estamos vendo. Mas esse universo de ondas que permite que tudo isso aconteça, está aqui entre nós. Como também inumeráveis irmãozinhos desencarnados que estão aqui entre nós não estamos vendo. Então, esses fatos psicométricos merecem, sim, muita análise da nossa parte. Como é que essas impressões, elas são incluídas, são colocadas nos objetos que nós mexemos? Como é que ficam no ambiente onde nós estamos? Por quanto tempo fica? Será que fica eternamente? Nós vamos entrar nesse aspecto aqui nos próximos itens também. Fica aqui só o comentário final.